Graça e paz, igreja. Amém? Tô meio cansado ainda tocando bateria ali, mas vai dar certo. Eu vou estar ministrando a palavra na carta de Colossenses. O nosso tema de hoje, gratidão. Nós já falamos muito sobre gratidão, já cantamos sobre gratidão, já falamos do motivo maior de sermos gratos, que é o sacrifício de Jesus por nós. E, na verdade, eu não vou falar nada muito diferente disso, né? E o que eu vou falar aqui é apenas o que a palavra de Deus diz. Nós estaremos expondo alguns textos aqui, né? A Carol, ela falou agora há pouco da responsabilidade do desafio de estar aqui, né? Para mim também não é diferente. E a Carol, eu conheço ela há muito tempo, estudamos juntos, aí a gente vai e faz faculdade em instituições diferentes, e quando vai apresentar o TCC é no mesmo dia, e aí um padrinho do casamento do outro, aí convite aqui, a gente está sempre com a Carol por aí. E a gente vai estar ministrando em Colossenses 3, eu queria que colocasse o texto lá, né, para a gente estar refletindo sobre esse texto. A gente falando sobre a palavra de Deus, né, não há nada que nós possamos acrescentar de nós mesmos, né, como diz um sábio do nosso tempo, conhecido de todos nós, né, vai falar o quê? Né? Então só resta a gente olhar para a palavra de Deus. E eu não ia falar isso, Valdinei, mas estou com o microfone na mão agora, aí você está aí embaixo, aí. A gente estava no ensaio ontem, né, acertando os últimos detalhes de como seria, foi ontem mesmo. E estava passando o vídeo ali no começo, antes de começar, né, a gente ensaiando tudo certinho como seria. E quando eu olho para a projeção, eu vejo que tem um texto lá de Colossenses 3, do 12 ao 17, mas eu estava muito focado no ensaio, né? E o Valdinei lá, né? E aí, tá tudo certo? Agora vai dar certo? Daquele jeito, mão na parede e tal, aquelas coisas que o Valdinei fala no ensaio pra gente. E aí, eu olhei e falei assim, ué, mas esse texto aí é o que eu vou ministrar amanhã, né? E aí, hoje de manhã, fazendo o nosso culto doméstico lá, eu e minha esposa em casa, a gente usa a palavra de Deus e mais 2 materiais de apoio. Um livro de devocional e um livro de perguntas e respostas bíblicas mesmo, que a gente fica conversando sobre depois. E das 3 referências bíblicas que eu tinha separado para a gente ministrar hoje à noite, uma estava no vídeo, uma estava no devocional e a outra no livro de perguntas e respostas. Eu falei assim, olha, como diz o pastor Manuel, né? A cristocidência, para quem acredita aí. E a gente tem 3 textos que Deus tem ministrado ao nosso coração. E eu acredito que enquanto estiver falando aqui, Deus também vai estar ministrando ao meu próprio coração. Né? É Colossenses 3, do versículo 12 ao 17. Né? Ele diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, em tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. O que é ser grato? A Carol, ela trouxe uma definição, e eu, não diferente dela, a primeira coisa que eu fiz, o que é ser grato? Google.
né? E foi lá no dicionário, aquela coisa. E a definição que a Carol já trouxe, né? Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra pessoa. E Tomás de Aquino ele traz uma definição já um pouco mais cristã, dividida em 3 partes, que a primeira parte é o reconhecimento da graça ou do favor que você recebe, a segunda é a sensação de gratidão que temos, e a terceira parte seria uma retribuição em resposta àquilo que você recebeu e aquele sentimento de gratidão que você tem. E isso não é nada diferente do que nós temos ministrado e falado e cantado até aqui, de algo que nós recebemos, de algo que nós sentimos gratidão em nosso coração, e a partir desse momento nós retribuímos isso de alguma forma com a nossa vida, né? E pensando um pouco sobre esse tema, quando eu olho aqui para Colossenses, Paulo ele escreveu essa carta num contexto de que a igreja ali de Colosso estava passando por pressões culturais, pressões do seu tempo, pressões vindo de fora para dentro da igreja. E a partir dessas pressões, Paulo estava preso. Quem falou para Paulo sobre essas dificuldades que a igreja estava enfrentando foi Epáfras, que era colaborador de Paulo e tinha plantado essa igreja. Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele não plantou e que ele não conhecia as pessoas, mas ele tem, numa das visitas que Epáfras faz a Paulo na prisão, ele tem recebe de Epáfras essa dificuldade que a igreja estava enfrentando. Pressões culturais, pressões do mundo, de fora para dentro da igreja, né? E isso não é diferente com nós hoje. Nós vivemos no mundo, vivemos lá fora, nós temos as nossas dificuldades, nós temos a nossa própria vida lá fora. Nossa vida não se resume só ao que nós fazemos e vivemos aqui na igreja, que é tudo muito bom, que estamos fazendo aqui, cantando, louvando ao Senhor, mas nossa vida ela vai além das 4 paredes da igreja. E nesse sentido, Paulo escreve essa carta para a igreja de Colosso, os colossenses. Paulo escreve essa carta para ajudar a igreja diante dessas dificuldades que eles estavam enfrentando, essas pressões culturais, pressões de coisas que aconteciam fora da igreja e estavam tentando entrar dentro da igreja, né? E a partir disso, Paulo começa a escrever a carta. Eu acredito que Paulo poderia começar escrevendo essa carta de diversas formas. Paulo poderia colocar uma lista prática de coisas que a igreja de Colosso podia fazer para suportar essas pressões de fora, para suportar o mundo, aquilo que o mundo diz e coloca como padrão para as nossas vidas. Ele poderia começar de diversas formas. Mas o que Paulo faz aqui é começar apresentando Jesus Cristo crucificado e exaltado para a igreja. Paulo começa a falar desse Jesus Cristo que nós estamos falando aqui. Paulo não começa dizendo exatamente o que a igreja precisa fazer, com uma lista prática, um manual ou algo do tipo. Paulo começa apresentando Jesus Cristo crucificado. Eu queria que projetasse ali Colossenses 1, do 15 ao 20, que é bem no começo da carta, que Paulo já começa apresentando Jesus Cristo. Paulo escreve um poema nesse trecho, ele é cheio de imagens, de linguagens, que ele extrai das próprias escrituras, de livros como Gênesis, Êxodo, Salmos, Provérbios, e ele escreve. Para quem gosta de Projeto Sola aí, essa música aqui é escrita, uma música do Projeto Sola, em Colossenses 1. E esse texto aqui é o que Paulo começa a dizer para a igreja: olha, eu sei das pressões, de tudo que acontece, que vocês estão passando. Eu não sei, assim, para a gente trazer para o nosso tempo, quais são as pressões que você tem enfrentado de fora? O que você tem feito para precisar se encaixar lá fora? Se encaixar na sua rede de amigos, no seu trabalho, na sua escola, para você manter os seguidores aí que você tem nas suas redes sociais. O que você precisa fazer ou tem feito para que você se encaixe lá fora?
Você tem cedido aos seus princípios e valores, ou você tem permanecido com a sua crença de um Jesus Cristo que pagou um preço por você? Aqui em Colossenses 1,15, ele começa dizendo o seguinte, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso significa que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o próprio Deus. O Senhor Jesus é a imagem do próprio Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. E ele não é o primogênito porque ele foi criado, mas porque por direito, assim como um rei ele tem um sucessor e esse é o primogênito, Jesus ele tem o direito de primogenitura e ele governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas que nós vemos, as que não vemos, todas as coisas criadas nos céus e na terra, tudo isso foi criado por Jesus, por meio de Jesus e para Jesus. Jesus estava lá desde o início, e é sobre esse Jesus que Paulo está falando aqui. Quando Paulo ele vai responder a questões da nossa própria vida, ele diz sobre esse Jesus Cristo, que todas as soberanias, todos os governos, tudo isso que nós vemos e vivemos todos os dias, está debaixo da autoridade desse Jesus Cristo. Versículo 17 diz que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo o que nós somos, tudo o que vemos, o nosso respirar, tudo acontece, tudo é sustentado e governado por esse Jesus. No versículo 18 ele diz que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Jesus é o cabeça dessa igreja, que ele morreu por ela. Ele é o cabeça de todos nós fazemos parte desse corpo. E Jesus como primogênito dentre os mortos, porque ele ressuscitou e deu vida a nós, por ser o Criador e o Redentor de todas as coisas, esse Jesus ele tem o direito de ter toda a soberania e primazia sobre todas as coisas. Versículo 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Jesus carrega em sua plenitude toda a glória, toda a sabedoria e todo o poder de Deus. É esse Jesus que Paulo apresenta aqui nesse texto para uma igreja que estava passando por dificuldades. É esse Jesus, versículo 20 diz, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Através da cruz de Cristo, nós temos novamente paz com Deus. O pecado que nos separava de Deus já não nos separa mais. Eu sei que você lembrou da música. Jesus reconciliou todas as coisas em si mesmo. Jesus reconciliou a nós e toda a criação nele mesmo. É sobre esse Jesus que Paulo começa falando nessa carta. Através da cruz de Cristo, nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza. E a partir daí que o cristão, ele pode viver de forma digna, de forma regenerada, salva, santo. É a partir desse momento, através de Jesus, que nós podemos viver dessa forma. E através da cruz de Cristo, recebendo essa nova natureza, é que nós podemos ser gratos. É que nós podemos adorar ao Senhor, é que nós podemos celebrar, é que nós podemos viver a nossa vida de forma que glorifique o Senhor. Os nossos sofrimentos e as nossas dores, elas tomam significados diferentes quando de fato nós somos transformados pelo Senhor Jesus. Quando nós recebemos esse Jesus, nós somos transformados pela Tua Palavra e por aquilo que Ele faz em nós. Paulo fala de um Jesus ressurreto para uma igreja que enfrentava dificuldades, cada uma no seu tempo e nós aqui hoje. Mas o que nós precisamos para a nossa vida é de um Salvador, é de Jesus Cristo que ressuscitou, que morreu e ressuscitou e pagou um preço por nós. Nós não teríamos acesso a Deus se não fosse por esse Jesus. Paulo ele não começa, como eu já havia dito, com a lista de faça isso, faça aquilo,
sem dar o motivo para o qual nós precisamos fazer algo para Deus. Paulo, ele dá o motivo, ele dá quem é Jesus, ele mostra a grandiosidade de Jesus, a preciosidade de Jesus, que Jesus é Deus, que tudo é sustentado e governado por ele. E a partir desse momento é que Paulo começa a falar sobre como nós devemos viver a nossa vida cristã. As pressões culturais e o viver carnal já perdem o domínio sobre nós quando nós estamos diante desse Jesus. Nós somos convidados a viver no presente, a partir dessa nova natureza, como se Jesus Cristo ele redimiu, mas como se nós, de forma plena, vivêssemos essa redenção em Jesus Cristo. De forma plena, nós vivemos em tudo que fazemos, damos glória a Deus com a nossa vida, e através da obra de Cristo nós temos o motivo para um viver santo, para um viver para o Senhor. Nós temos o motivo e a motivação. É a cruz de Cristo que vai nos motivar. Não é o que o líder fala, o que o pastor fala, não sou o que eu estou falando, que vai fazer qualquer um de nós servir ao Senhor, servir a igreja, amar os irmãos. É só Jesus Cristo fazendo uma obra de transformação e de salvação na nossa vida é que nós somos habilitados. E aí nós voltamos no texto inicial de Colossenses 3, do 12 ao 17. Agora, entendendo o que Paulo coloca para nós e os motivos, coloca esse Jesus diante de nós, a sua salvação, o sangue derramado na cruz por nós. E aí ele começa dizendo: portanto, diante de tudo isso, diante do que eu disse, diante desse Jesus, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade e de humildade e de paciência. É a partir desse momento que nós, com essa nova natureza, que nós conseguimos viver dessa forma. João Calvino, ele diz aqui que transparecerá que sois renovados por Cristo quando fordes misericordiosos e bondosos, pois esses são os efeitos e evidências da renovação. Quando nós vivemos dessa forma, é que nós mostramos que nós somos de fato filhos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus. O versículo 13, que diz para nós suportarmos os nossos irmãos e perdoar uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros, começam a tomar um novo significado. Porque a partir desse momento, como Cristo nos perdoou, nós conseguimos perdoar também. Da mesma forma com que Cristo nos amou, no versículo 14 ele diz, acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A partir do momento que nós entendemos o quanto Jesus nos amou, nós somos capacitados também nessa nova natureza a amarmos os nossos irmãos, a lidarmos com os nossos irmãos, com as nossas diferenças, a perdoar uns aos outros. No versículo 15, que ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, que é a paz com Deus, a paz que nos reconcilia com Deus novamente. É a partir dessa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Hoje, a partir do momento que Jesus nos salva e nos redime, nós fazemos parte de um corpo. É por isso que nós temos motivos e sejam agradecidos. Nós temos motivos para agradecer, porque Jesus pagou um preço que nós não conseguiríamos pagar. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam na palavra e aconselhem-se mutuamente na palavra, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. A partir do momento que Jesus nos transforma, nós conhecemos esse Jesus e vamos caminhando com Ele, e Ele nos reveste com essa nova natureza, é que nós vamos conseguir de fato ser gratos pelo que Ele já fez por nós, pelo que Ele já entregou por nós, que foi a sua vida. A partir desse momento, nós conseguimos aconselhar uns aos outros, ajudar uns aos outros, cantar salmos, hinos, cânticos, tudo de acordo com a sua palavra e com o coração grato. E por fim,
E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A vida deve ser regulada de tal maneira que tudo quanto dissermos ou fizermos seja totalmente governada pela autoridade de Cristo e tenha um olho em sua glória como meta, e que todas as nossas metas sejam submissas à sua glória. Amém? Queria convidar vocês a ficarem de pé. Eu queria também convidar vocês a fecharem os seus olhos. Eu queria trazer algumas reflexões aqui, bem rapidamente. Meus queridos, nós precisamos confiar que do seu trono nos céus, o Senhor Jesus governa toda a criação. Cristo voltará e transformará em definitivo todas as coisas. Todas as nossas lutas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós passamos em nossa vida será restaurado e transformado por esse Jesus. Nossa existência, nossas tentações, o nosso caráter, tudo isso é transformado pela cruz de Cristo. Nós precisamos confiar nesse Jesus e confiar que Ele tem todo o poder, porque tudo foi criado por meio dEle. Tudo subsiste porque Ele está sustentando todas as coisas. Nós precisamos confiar que a cruz de Cristo e que esse Jesus, Ele é capaz de nos transformar, de nos dar uma nova natureza e de nos fazer nascer de novo. Você não vai conseguir ser cristão por suas próprias forças. Você não vai conseguir ser cristão lutando sozinho contra a sua própria natureza. Porque o problema é muito maior do que o pecado que você cometeu hoje ou que você cometeu ontem. O problema está na sua própria natureza, em quem você é. O problema está em quem nós somos. E que se nós não tivermos esse Jesus que nos salva, nós jamais conseguiremos viver uma vida cristã, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que de fato evidencie que Jesus Cristo é Senhor sobre as nossas vidas. Se Ele não nos ajudar, nós não conseguiremos. Nós só conseguiremos viver uma vida de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, se tivermos essa nova humanidade em Cristo, se nos revestirmos das virtudes dEle. Eu queria convidar você a estar orando agora, agradecendo a Deus pelo sacrifício que Ele fez por você. Agradeça porque nós, com as nossas próprias forças, nós não conseguiríamos pagar o preço que foi pago. Jesus Cristo deu a sua vida e a partir desse momento nós temos vida também nele. Nós fomos enxertados na videira e agora temos vida. E eu queria dizer para você que está aqui nessa noite, que ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que não consegue firmar os seus pés na casa do Senhor, você que não entregou a sua vida de fato e em definitivo a Ele. Eu queria dizer para você que Jesus te dá uma chance nessa noite. Jesus te dá uma chance de perdoar os seus pecados, transformar a sua vida, te salvar daquilo que você sozinho não consegue se salvar. Você sozinho vai lutar contra as suas próprias forças, mas não vai conseguir. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, Jesus está à porta e bate. E se você abrir a porta do seu coração, Ele vai cear com você e você com Ele. Eu queria dizer para você que ainda não tomou essa decisão de reconhecer Jesus como Senhor Salvador de sua vida, e você quiser fazer neste momento, Jesus te dá essa chance, e eu peço que você levante uma de suas mãos para que eu esteja orando por você. A igreja está orando por você. A igreja está orando porque a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Todos que estão enxertados na videira, que estão em Jesus, um dia reconheceram os seus pecados e a sua necessidade diante do Senhor. Reconheceu que Jesus é Senhor sobre a sua vida. E se você quiser tomar essa decisão nessa noite, você tem essa oportunidade.
Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, com o coração grato. Nós te louvamos nessa noite, nós cantamos hinos, cânticos de louvor e adoração ao Senhor, hinos de exaltação, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor deu a sua vida por nós e nós entregamos de volta, a partir do que o Senhor fez, a nossa vida ao Senhor, Pai. Em louvor e em adoração, nós estamos aqui diante de Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor e por Tua graça que nos alcança, Senhor Deus. Nós te louvamos pela vida. Te louvamos, ó Pai, porque agora o Senhor nos capacita a viver de forma digna diante do Senhor. Porque agora nós temos livre acesso ao Pai, mediante o Teu sacrifício. Nós podemos nos achegar a Deus novamente, porque o Senhor fez isso por nós. O Senhor deu a sua vida, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, e nós sendo pecadores, o Senhor voluntariamente deu a sua vida por nós. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.